O mercado imobiliário é cíclico, mas em qual fase estamos? Qual a projeção da Selic nos próximos meses? Quais fatores? Fala alguma Como você coisa. não pulou? Continue que eu Não, pulo. tá gravando. A resposta para tudo isso e para outras questões nós vamos trazer para vocês hoje nesse vídeo. Então fique com a gente até o final. Sabemos que o mercado imobiliário é cíclico, mas então em qual fase estamos? A taxa Selic, quais são as projeções para os próximos meses? Quais fatores norteiam o mercado imobiliário? Está na hora de comprar ou alugar? E o que é real estate? As respostas para todas essas perguntas a gente vai trazer para vocês hoje nesse vídeo. Então fica com a gente até o final. Bem-vindos, pensadores! Bem-vindo, pensadoras! Os 4 principais fatores que norteiam o mercado imobiliário são demografia, conjuntura econômica, políticas governamentais e taxa de juros. A demografia são os dados que descrevem a composição da população, idade, gênero, raça e entre outros. A demografia afeta principalmente o tipo de imóveis e a precificação na região. Outro dado que tem que ser bem estudado e avaliado sempre é a questão do envelhecimento da população. Conjuntura econômica são todos os fatores que equacionam a situação econômica do Brasil. Taxa de juros, taxa de desemprego, inflação, entre outros. A conjuntura econômica é o fator que mais influencia no mercado imobiliário, ou seja, ele fica aquecido de acordo com essa parametrização. E a taxa de juros? Elas podem afetar potenciais compras, vendas. Se a taxa está baixa, geralmente os financiamentos ficam mais fáceis, o banco libera mais. Se ao contrário, isso dificulta o financiamento. Então, apenas as pessoas que têm um maior potencial de capital ou que têm dinheiro à vista que compram. E a gente sabe que o mercado imobiliário, né, o investimento em imóveis, eles são os maiores que o brasileiro faz na vida. Então, a maioria das pessoas não tem esse dinheiro todo em capital. E para finalizar, quarto fator, políticas governamentais. Isenção de taxas, subsídios do governo. Um exemplo que a gente pode utilizar agora é a mudança do Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela. A principal alteração do Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela foi a mudança na taxa. A taxa caiu de 6% para 4,55%. Isso viabiliza mais famílias, mais pessoas ter a casa própria. Sim, e o incentivo também do governo com os subsídios aumentaram. Sim. E, consequentemente, o histórico da população de investimento em imóveis que não tinham registro, por exemplo, quem não tinha o primeiro registro, primeira casa, o primeiro imóvel no seu nome, facilita com que ele adquira o seu primeiro imóvel. E explica a questão do subsídio para você, o pessoal entender o que é a ideia do subsídio. Ele abate juros ou... O subsídio é um valor que o governo arrecada com impostos e disponibiliza para a população mais carente como se fosse um adiantamento para o banco. Ele meio que se torna um fiador daquela pessoa, mas no decorrer do tempo a pessoa reverte também esse valor com o pagamento do financiamento. Entendi. Então, por exemplo, se antes a pessoa tinha 100 mil reais e aí ela teria que financiar esse valor. Agora com o subsídio o valor é menor, logo o que ela vai pagar de juros também é menor. E sim, e no longo prazo, né, esse valor consegue ser abatido de forma mais leve para o comprador. Legal. Acabamos então de explicar os fatores que norteiam o mercado imobiliário. É fundamental que a gente entenda também o ciclo desse mercado. Ele é cíclico. Atualmente, em épocas de vacas magras, o consumo cai e afeta o rendimento da maioria dos setores, né? De todos os setores, inclusive do setor imobiliário. Atualmente, nós estamos na fase de recuperação. Exemplificando o que é essa fase, quais são os aspectos para a gente evidenciar aqui. Retomada da atividade de construção, queda no estoque de imóveis e aquele sentimento ainda negativo do setor. Generalizando, seria um bom momento para a venda desses imóveis. E mesmo porque muitas pessoas elas têm o seu capital todo em imóvel, então ela não tem uma liquidez e ela precisa desse dinheiro para ontem. Ela acaba vendendo o imóvel abaixo do valor. Então é interessante para quem quer vender, óbvio, se a pessoa não tem esse capital seguro, ela vai ter que vender para ontem, então ela tem que diminuir esse valor. Mas se não, com a queda nos estoques, ela consegue valores até maiores.
O próximo ciclo é o ciclo da expansão. E é a próxima fase para a qual estamos encaminhando. É onde o mercado imobiliário vai se tornar mais aquecido com a entrada de capital. As pessoas elas vão adquirindo mais confiança, o setor fica mais atrativo, conhece alguém que vende, que construiu, teve uma boa rentabilidade, então a questão da confiabilidade prevalece e incentiva as pessoas a investir mais em imóveis e esse setor começa a ficar mais indicado. E aquele medo que você citou agora há pouco, Matheus, começa a se tornar um pouco mais de coragem, as pessoas sentem uma confiabilidade maior no mercado. Sim, sim, sem dúvida. Além do que, no setor de recuperação, existe aquela questão de um gap ainda, né, da matéria-prima e tal. Então, com esse setor se aquecendo, existe uma maior produção, os preços ficam mais viáveis, logo isso afeta o consumidor final. É que a gente vive um momento onde existe o gap em todos os setores. Sim. E se a gente pensar na logística, na matéria-prima, o mercado imobiliário ele é vinculado a todos esses setores. Ele depende muito de muitas matérias-primas. Um outro ponto positivo na recuperação, Matheus, é o aumento de emprego, crédito. O setor começa a ficar mais otimista, então seria um bom momento para a venda. O terceiro ciclo é o de excesso de oferta. Como o próprio nome diz, são vários imóveis vagos. A questão da oferta e demanda começa a desequilibrar. Tem pouca demanda e tem muita oferta. Além disso, o setor ainda continua otimista, porém os preços eles começam a estagnar ou diminuir. Então seria uma excelente hora para compra. E um outro ciclo também é o ciclo da recessão. E o primeiro ponto seria a saída do capital do setor de construção. Ou seja, há poucos subsídios do governo, um desequilíbrio muito grande de demanda e oferta, as pessoas não possuem crédito para ir às compras. Isso tudo faz com que esse setor se desconstrua na economia. E essa saída do setor quer dizer que as pessoas estão investindo em outros setores. Sim. Ou bolsa de valores, ou commodities. Ou mesmo segurando o dinheiro. Segurando o dinheiro como reserva. Esse seria um excelente momento para compra, concorda? Sim. Quem tem o capital. Algumas pessoas observam o mercado assim, né? Eles enxergam possibilidades que outras pessoas não. E acabam fazendo bons negócios nesses momentos. Sim. Mas, Luiz, você concorda que, dependente do ciclo do mercado, as pessoas, quem entende, quem tem uma noção, dá uma estudada, tem experiência, ela, independente desse ciclo, das fases, ela consegue fazer bons negócios, seja comprando ou seja vendendo. Eu vou fazer um comparativo com a bolsa. No mercado imobiliário, seja em qualquer outro setor, quando a pessoa vivencia aquele mercado, ela consegue oportunidades em qualquer ciclo. Existem pessoas na bolsa, por exemplo, que ganham dinheiro, que conseguem fazer dinheiro com a queda de ações. Entrar vendido, por exemplo. A mesma coisa de imóveis. Algumas pessoas observam a possibilidade de comprar um imóvel, às vezes, talvez até por um preço maior que aquele mercado está estabelecendo no momento. Aquele momento ali, um terreno no centro, por exemplo, que está meio valorizado, a pessoa enxerga no futuro um potencial melhor. Então quer dizer que, assim, generalizando a questão do ciclo, né, tem ciclos que a maioria das pessoas são favorecidas. Mas se você tem experiência, se você conhece, se você tem um profissional qualificado, você consegue fazer boas negociações. Não só no setor imobiliário, mas de financeiro, agrícola e por aí vai. Então, a ideia de você entender o ciclo é interessante. Mas você tem que ter uma experiência para que você faça negócio em qualquer parte do mercado, qualquer ano e por aí vai. E caso você não tenha essa experiência, procure um profissional adequado, um bom corretor que vá ser transparente e te mostrar o mercado como ele realmente é em todos os ciclos. Outra dúvida, que a gente falou até na introdução, é o que é real estate e o que tem a ver com o mercado imobiliário? O termo, numa tradução livre e literal, quer dizer propriedade real, transmitindo a ideia de um bem físico tangível. Enfim, o significado amplo da expressão é tudo que tem a ver com o mercado imobiliário, se tornando sinônimos aqui no Brasil. É muito comum a gente ver em anúncios nas casas nos Estados Unidos escrito real estate, ou seja, tem uma corretora de imóveis por trás. Os fundos de investimentos imobiliários nos Estados Unidos são conhecidos como REITs, que são Real Estate Investment Trust. Esses dois fatores, comparando esses dois casos, são muito discrepantes, ou seja, no Brasil, imobiliário e lá é um fundo de investimento. Então lá, esse termo é muito mais levado a sério e muito mais comum. Amplo, né? E amplo também. Bem mais amplo. Uma outra questão, Luiz, eu compro
alugo ou financio o imóvel? Isso é muito discutido hoje em dia, né, Matheus? Sim. Eu acredito que isso vai de perfil de pessoa para pessoa, da realidade de cada um. Sim, tem pessoas que têm questão mais conservadora, alguém que realmente quer ter a posse, ou tem pessoas que comprariam com a questão de ser rentável como investimento. Mas então seria, se a gente fosse falar mais sobre isso, seria conteúdo para um próximo vídeo. Olhei para ele, pra cá. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.